Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Havia um prazo, um tempo determinado por Deus para a libertação do povo do cativeiro da Babilônia, da Pérsia. Deus tem sempre o melhor tempo. Amém? Deus tem o melhor tempo. Ele determinou esse tempo. E nós vemos esse tempo no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10. Nós não vamos lá agora não, foi só para citar a profecia de Jeremias. Mas como será que vivia este povo? Quem sabia da profecia? Quem continuava a clamar misericórdia a Deus? Quem tinha a certeza de que havia um Deus que ainda os libertaria? E quem se acomodava com aquela situação, com o espírito de escravo? Quantos morreram sem ver liberdade? Quantos morreram sem ver a promessa se cumprindo? Foram 70 anos. Com certeza, muitos viveram e morreram sem ver esse cumprimento dessa promessa. Quantos sofreram por serem escravos? Quantos foram torturados, separados da família? Mas chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor, que é o melhor tempo. O dia do cumprimento da promessa. O dia da liberdade. O tempo do Senhor sempre chega na melhor hora. A palavra do Senhor se cumpre no tempo determinado, no tempo certo. O Senhor nunca chega atrasado. Amém? E nós vemos o agir de Deus no povo hebreu, no povo como um todo, o povo de Deus. Mas não no indivíduo, mas hoje o povo de Deus é você. Hoje o povo de Deus sou eu. Você é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Individualmente nós somos o povo de Deus. Não só na totalidade, mas individualmente nós somos o povo de Deus. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Ele nos ordena para que reconstruamos o seu templo. Como está o seu templo? O lugar da adoração. Aonde que é esse templo? É no nosso coração. No meu, no seu, no nosso coração. E Ele quer que nós voltemos a crer nele, a crer naquele que nos chamou para a liberdade, que nos chamou para a luz, que nos chamou para a salvação. Ele quer que nós voltemos ao primeiro amor, que tenhamos paixão pela obra do Senhor. Deus quer que nós façamos a obra todo dia, todo dia, todo dia. E qual que é a obra do Senhor? Qual que era a obra do Senhor? O que Ele quer que a gente faça? Senão que divulguemos a sua palavra, que preguemos o Evangelho, que levemos a salvação a toda criatura. Essa é a palavra, essa é a reconstrução que Deus quer. Mas o Senhor estava trabalhando no povo, estava trabalhando com o povo. E o inimigo
Sempre que ele vê a vontade do Senhor sendo feita, ele se levanta. E o inimigo se levantou contra o povo de Deus. Em Esdras 4, vamos lá. Esdras 4, 4 e 5. O pessoal viu que estavam sendo reconstruído o templo lá, reconstruído a cidade. O inimigo já queria se infiltrar ali, mas não conseguiu. Em Esdras 4:4 diz: Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Irmãos, já pensou você trabalhando na obra do Senhor e o pessoal lá falando na sua orelha? Seu Deus não é de nada. Isso não vai dar certo. Vocês vão ser escravos sempre. Essa doença, esse mal, não vai sair. Você não vai conseguir. Irmãos, foram 15 anos. 15 anos. 15? Acho que foram 15, sim. Ouvindo isso. E mesmo o povo que estava sendo dirigido pelo inimigo viu que não dava certo e mandaram uma carta para o rei. Versículo 11 do capítulo 4. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda dos reis. Pula para o versículo 21. Aí é o rei respondendo, né? Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Amém? Então o rei foi avisado. Vocês vão perder muito dinheiro aí, rei. E se ele permitisse que a obra tivesse continuidade, que a reconstrução continuasse, ele teria prejuízo. Não teria mais impostos, mais os tributos. Assim é hoje também, irmãos. Assim é hoje também. Se o inimigo permitir que as nossas vidas sejam restauradas pelo Senhor, ele terá prejuízo. Por isso que ele nos ataca sempre. O inimigo terá prejuízo se as nossas vidas forem restauradas, se nós fizermos a vontade do Senhor, porque aí todos vão conhecer ao Senhor. E aí, quem vai assistir a novela das 9? Quem vai consumir bebidas? Quem vai consumir cigarro? Quem vai alimentar a indústria do jogo, a indústria da prostituição, a indústria do pecado? Então o inimigo disse ao ímpio, era o inimigo falando para o rei, que era ímpio. O inimigo disse ao ímpio, cuidado com esse povo aí. Eles têm um histórico de ser rebeldes, de não aceitar as normalidades atuais. O aborto, tão normal. A traição, adultério, união homossexual, sexo fora do casamento. É tão normal isso. Mas aquele povo não aceita, não sei porquê. Esse povo segue a doutrina daquele livro velho, aquele livro antigo, foi escrito, sei lá, 4.000 anos atrás começou a ser escrito aquele livro. Aquela tal de Bíblia. Nós não podemos deixar que eles adorem o seu Deus. Não podemos deixar. E a obra do Senhor foi paralisada. No versículo 21, o rei fala, manda parar a obra. Esdras 5, 1. Vamos lá, irmãos. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho
de Ido, profeta, profetizavam aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizavam. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Mesmo com o inimigo tentando impedir, a obra do Senhor não pode parar, irmãos. A obra do Senhor não pode parar. Mas o inimigo não vai sossegar enquanto ele não conseguir paralisar a obra. Mas o povo fiel não vai deixar que a obra pare. O povo fiel a Deus não vai deixar de fazer a obra. Por quê? Porque a obra faz parte da vida do povo. A obra do Senhor é a razão da nossa vida. A obra do Senhor é a razão da nossa vida. Você só está vivo porque Deus tem um propósito na sua vida. Então a obra do Senhor é a razão de estarmos vivos. Mas o inimigo não sossegou. E falou com o rei Dario, pela carta, e que a obra continuava, e Dario mandou parar a obra, mas o rei queria saber por que a obra recomeçou. E aí, irmãos, ele viu, se você acompanhar a leitura depois, ele viu que o decreto do Ciro, há 15, 20 anos atrás, era verdade. A obra tinha sido autorizada por ele. Em Esdras 6, 7 e 9, vamos lá. Nós vemos o rei Dario fazendo um decreto. Esdras 6, 7. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. A fazenda, os recursos para a obra iam sair da fazenda do rei. Da fazenda do rei. É o ímpio financiando a obra de Deus. Nós vemos aqui como o Senhor muda o rumo das coisas. Como o Senhor muda o coração dos reis. Ele trabalhou no coração do rei Ciro, no rei Dario, do Artaxerxes. E podemos esperar também, irmãos, que ao seu tempo, no tempo de Deus, os nossos governantes também tenham o espírito despertado pelo Senhor. Amém. Como no capítulo 1, versículo 1, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. E as leis daqueles que governam o nosso país ainda vão ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Amém? A direção do Espírito Santo. E nada faltaria ao povo de Deus que estava na obra da reconstrução. E o suprimento sairia do recurso do rei mesmo. E no versículo 10 diz assim: para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Olha o ímpio falando aí. Eu vou investir na igreja, vou fazer a igreja crescer, vou financiar tudo. Vocês oram por mim? Como assim? Irmãos, existe muita gente que é assim. Muita gente que sabe que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, que só Ele pode tudo, e que só Ele faz milagres, que só Ele cura, que só Ele liberta, que só Ele prospera, mas mesmo assim não o servem. Por quê? Para não ter que obedecer aquele livro velho.
aquele livro antigo. Mas mesmo assim, não servindo a Deus, eles pedem para que os outros peçam por eles as bênçãos que só o verdadeiro Deus pode dar. Esdras 7, 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. O rei financiou, o rei ajudou, o rei fez tudo, muita coisa, mas Esdras se esforçou também. Então depende de nós também. Não dependemos de esperar recursos, esperar que outros façam por nós. Devemos fazer a obra do Senhor. Nós jamais, irmãos, jamais deixemos de fazer a obra do Senhor. Mesmo que tenhamos lutas, dificuldades, mesmo que o inimigo coloque impedimentos, mesmo que ele coloque sobre você um grande fardo, um obstáculo, ouça a palavra do Senhor. Ouça os profetas, Ageu e Zacarias. Não se desvie do caminho do Senhor. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Evangelize, ore, louve, pregue, dê exemplos. Fique na porta da igreja, arrume as cadeiras, limpe a igreja, venha com alegria, entre na casa do Senhor com alegria, sirva ao Senhor com alegria. Não olhe as circunstâncias, sirva ao Senhor com alegria. Faça a vontade de Deus, e no tempo de Deus você vai ser servido por Ele. Assim como o inimigo serviu o povo, com tudo que o povo necessitou, o próprio ímpio virá a nos servir. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.